Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre espondilite anquilosante. Apesar de não ser uma doença tão comum, vale a pena sempre lembrar dela, principalmente em pacientes do sexo masculino que vem evoluindo com uma dor no quadril ou uma dor lombar mais arrastada e ainda não tem um diagnóstico bem definido. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O que seria então a espondilite anquilosante? Ela é uma doença que causa uma inflamação idiopática na êntese da articulação, ou seja, naquela região onde é conectado o tendão e o osso. Então ela é uma entesite. Ninguém sabe muito bem o porquê que acontece. Algumas literaturas tentam correlacionar com causa autoimune, outras com causa genética, mas ainda não ficou muito bem estabelecida a fisiopatologia dessa doença. Sabe-se que por algum motivo o organismo do paciente começa a provocar inflamações na êntese das articulações desse paciente. Essa doença é uma doença que prevalece no sexo masculino. Ao contrário das outras doenças reumatológicas que são mais comuns em mulheres, essa doença ela causa quase que exclusivamente o sexo masculino. Quando acomete mulheres, além de ser uma exceção, geralmente vem numa forma bem mais grave. Então, pensar nessa doença é lembrar sempre de um paciente do sexo masculino. E geralmente ela acomete pacientes jovens, começa ali 25, 30 anos de idade. É muito raro essa doença começar após os 45 anos de idade. Então, geralmente é o adolescente, adulto, jovem que começa a desenvolver os sintomas. Bom, e como seria o quadro clínico da espondilite anquilosante? Essa doença, na grande maioria das vezes, ela tem uma preferência pelo esqueleto axial e ela tem um comportamento ascendente. Geralmente o seu paciente ele começa com acometimento na região do quadril e a doença, conforme vai progredindo, vai subindo por toda a coluna. Então, na maioria das vezes, é aquele paciente do sexo masculino, um adulto jovem, que começa com uma dor no quadril, que vai se arrastando, vai cronificando e ao passar dos meses ela vai subindo, causando dor lombar, região torácica posterior. Esse é o padrão clássico da espondilite anquilosante. Todo paciente do sexo masculino que você pegar com essa característica de dor mais refratária de quadril, dor mais refratária lombar, mais recorrente, não tem um diagnóstico bem definido, tem que sempre pensar nessa doença. Ela também pode acometer outras articulações. A espondilite anquilosante ela tem uma preferência por articulações de médio e grande porte. Então, geralmente, espondilite anquilosante comete o esqueleto axial, mas pode acometer articulações como ombro, cotovelo, joelho, tornozelo. É muito raro a espondilite anquilosante acometer pequenas articulações, então geralmente dedos, punho, e geralmente isso é poupado. Uma coisa que é importante vocês lembrarem é que a entesite que a doença causa, conforme vai passando as semanas, meses e anos, ela vai cronificando e aquela inflamação ali bem em cima do osso, ela vai gerando um desgaste ósseo, tá? E toda lesão óssea crônica com desgaste ósseo vai estimulando tanto destruição quanto formação de novos ossos ali. Então você começa a ter algumas deformidades ósseas nesse paciente. Com o passar dos anos, é muito comum você ver osteófito, né? Porque você começa a inflamar ali e vai fazendo novas calcificações e forma aquele famoso bico de papagaio. É um osteófito. Não é patognomônico da doença, mas é extremamente sugestivo, porque ao passar das semanas, meses e anos inflamando, você vai gerar isso, tá? Uma outra coisa importante é que esse paciente, depois de muito tempo de doença, ele vai calcificando toda a coluna dele. Então ele vai perdendo mobilidade, tá? É aquele paciente que tem a coluna mais rígida. Ele não tem mais aquela mobilidade para um lado, para o outro, para baixo. Ele não consegue flexionar, rotacionar muito bem o tronco. Tá tudo travado. Então, assim, é uma doença muito avançada, o paciente vai perdendo essa mobilidade de toda a coluna dele e no estágio final ele fica com aquela famosa marcha do esquiador. É aquele paciente todo curvado, com a mão travada assim, parece que ele vai começar a esquiar na neve, porque ele realmente está com a coluna toda calcificada, travada e geralmente ela vai fazendo esse formato. Então o paciente fica travado nessa posição e sem muito movimento. Uma coisa que eu acho muito clássico dessa doença é também a perda da mobilidade cervical. Então, geralmente, o paciente no estágio final dela, você chama ele do seu lado aqui, ao invés de ele virar a cabeça, ele meio que vira o tronco todo, porque ele perde mobilidade
da coluna, entendeu? Então a doença avançada realmente debilita muito o seu paciente. Apesar da doença ser uma doença que primariamente causa um acometimento articular, a gente tem que lembrar também que é uma doença sistêmica. Então ela pode causar manifestações extra-articulares, fora da articulação. Existem inúmeros acometimentos extra-articulares que a espondilite anquilosante pode fazer, mas tem alguns que vocês têm que saber. O principal deles, cerca de 40% dos casos de espondilite anquilosante vai evoluir, é uveíte anterior. Então essa região do nosso olho, que é a úvea, a parte anterior dela, você pode acometer, fazer uma inflamação idiopática dessa região. Então geralmente o seu paciente vai ter uma dor ocular, o olho pode ficar avermelhado, ele geralmente tem turvação visual e fotofobia, ele não suporta a luz ali em cima do olho dele. Pegou um quadro clínico assim, você tem que encaminhar para o oftalmologista para ele fazer um exame ocular, e se o oftalmologista comprovar o uveíte anterior, você tem que investigar a espondilite anquilosante. É uma grande causa de uveíte anterior idiopática. Outras manifestações extraarticulares menos comuns, mas que vale a pena lembrar, principalmente para a prova, a questão do coração. Você vai ter um risco aumentado cardiovascular, então o paciente tem um maior risco de infarto. E você vai ter um acometimento valvar tipicamente da válvula aórtica, podendo causar uma insuficiência aórtica. Isso tem que lembrar porque algumas questões de prova costumam cobrar isso. Outras manifestações bem menos frequentes, mas que às vezes vocês são cobrados quanto a isso, é o acometimento pulmonar. A espondilite anquilosante ela pode fazer um padrão de fibrose pulmonar muito atípica, é um padrão que não se encaixa muito bem em nenhuma doença e pode fazer um padrão de acometimento pulmonar com fibroses bolhosas, tá? Isso é bem raro, mas sempre que você pegar um caso assim, você tem que lembrar de espondilite anquilosante. Outras manifestações menos comuns são, por exemplo, dactilite, que é aquele dedo em salsicha. Você pode ter um aumento do risco de osteoporose pela inflamação crônica ali no osso, aumentando o turnover ósseo. Então são outras bem menos frequentes, mas que vale a pena a gente lembrar. Como vamos fazer então o diagnóstico do nosso paciente? Primeiro você se depara com aquele paciente com sinais e sintomas sugestivos e você começa a pensar nessa doença. O que você pode fazer inicialmente de exame físico para aumentar a sua suspeição? Como eu falei anteriormente, a doença geralmente começa no quadril. Ela geralmente começa como uma sacroileite idiopática. Então, uma manobra de exame físico que você pode fazer para suspeitando de sacroileite para corroborar com o seu diagnóstico é a manobra de Patrick Fabeli. Eu vou deixar uma imagem ilustrativa aqui para vocês entenderem melhor, mas é basicamente o seguinte: o seu paciente deitado, você vai cruzar uma perna dele em cima da outra e você vai fazer uma adução forçada do quadril. Se ele tiver uma dor intensa na região inguinal, é uma manobra positiva para sacroileite. Então é mais um dado aí para você pensar. Uma outra manobra que você pode fazer de exame físico, mas essa geralmente ela se altera só numa doença mais avançada, é o teste de Schober. Então é uma manobra boa para você fazer como um acompanhamento do seu doente, mas para screening diagnóstico não ajuda muito. Geralmente ela aparece de forma mais tardia. Como que a gente faz isso? Você vai medir na coluna do seu paciente 2 pontos. Um ponto distando 10 centímetros do outro. E aí você marca esses 2 pontos e pede para o seu paciente fletir o máximo que ele conseguir o tronco dele. Se você depois passar uma fita métrica nos 2 pontos que você marcou e a distância não tiver aumentado mais 5 centímetros, é dito teste positivo. Então a coluna dele provavelmente já está começando a ficar mais rígida, menos flexível, e aí você não consegue ter esse ganho de amplitude. Eu vou deixar uma imagem ilustrativa aqui para vocês entenderem melhor também. Bom, então esses são os testes de exame físico. Mas para você confirmar a doença, você precisa de exames complementares. Você faz exames laboratoriais. Tá? No exame de sangue, o principal que você tem que procurar é um antígeno de histocompatibilidade chamado HLA-B27. É muito comum na espondilite anquilosante a presença desse HLA-B27. Quando ele não está presente, assim, até pode ser espondilite anquilosante, mas enfraquece muito o seu diagnóstico. Uma outra coisa que você deve pesquisar são as alterações radiológicas. Como eu falei antes, a doença ela é uma entesite, então a inflamação está colada ali no osso.
Isso ao longo de um tempo vai começando a causar erosões ósseas, osteófitos, sindesmófitos, que são aqueles osteófitos que juntam um no outro e vira como se fosse um só, tá? Então você tem que procurar isso na sua radiografia. Geralmente o primeiro sinal radiológico é uma sacroileite. Então você vai ver erosões ali na articulação sacroiliaca. Isso corrobora muito com a sua hipótese. Mas você pode ver também as outras alterações, sindesmófitos, osteófitos. Às vezes, num estágio muito avançado, você tem tantos sindesmófitos que a coluna do seu paciente ela vira quase que uma só. Você não consegue mais dividir muito bem uma vértebra da outra, fica tudo colado. A gente chama isso de coluna em bambu. E é assim que o seu paciente começa a adquirir aquela marcha do esquiador, tá? Então é basicamente isso, o exame de sangue e o exame radiológico. Tá? Como é que você vai fechar o diagnóstico? Os critérios, assim, eles dizem que você pode fechar o diagnóstico com a alteração radiológica positiva, mais um quadro clínico suspeito, ou se você tiver a presença do HLA-B27 mais o quadro clínico suspeito. Então é basicamente isso. Você tem aquele paciente com dor no quadril mais arrastada, uma dor na coluna lombar mais arrastada, sem outro diagnóstico possível. Você faz a radiografia, você tem todas essas erosões, tem sacroileite, suspeita e provavelmente deve ser espondilite anquilosante. E sempre lembrar do HLA-B27 também. Feito o diagnóstico então, como vamos tratar o paciente? Vale lembrar que essa doença é uma doença do âmbito da reumatologia, é uma doença inflamatória crônica e idiopática sem cura, então o seu paciente preferencialmente deve ser acompanhado por um especialista. Então, idealmente, você pode iniciar o tratamento dele, mas idealmente deve-se referenciá-lo para um reumatologista. Como que você inicia o tratamento? O primeiro de tudo, mudança de hábito de vida. Esse paciente seu, ele não pode fumar sob hipótese alguma. O tabagismo tem relação com a aceleração da progressão da doença, então não pode fumar, cortar tabagismo. E 2, você tem que estimular a prática de exercícios físicos, principalmente aqueles que trabalham mais a mobilidade da coluna. Então, o melhor exercício, o padrão ouro para você indicar para o seu paciente é a natação. Tá? Seja bem enfático com isso. Todo paciente com espondilite anquilosante tem que forçar a barra para nadar pelo menos aí umas 2, 3 vezes por semana. Isso ajuda bastante a mobilidade da coluna dele e diminui a progressão da doença. Bom, agora do ponto de vista farmacológico, como que a gente vai tratar? Se o seu paciente não tem sintoma nenhum, esse paciente teve uma dor leve e tal, você diagnosticou, mas agora ele tem sintoma nenhum, não precisa fazer remédio nenhum. Agora, se ele começa a ter muita dor no quadril, muita dor lombar, muita dor com padrão de espondilite anquilosante, a droga de escolha para você iniciar o tratamento são os AINES, os anti-inflamatórios não hormonais. De todos os AINES, não tem nenhuma preferência, você pode usar o que você tem mais afinidade, o que você mais usa aí na sua prática, todos eles são equivalentes. E aí, geralmente, você faz o seguinte, um uso contínuo de AINE por 2 a 4 semanas. Se o seu paciente melhorou completamente os sintomas, você suspende e aí só observa. Se lá no futuro ele teve novamente uma nova reincidência de sintomas, você faz a mesma coisa. Agora, se você fez AINE por 2 a 4 semanas e o seu paciente não melhorou, ele está com uma dor refratária à AINE, aí você tem indicação de fazer os anti-TNF-alfa, ou seja, as drogas que são antifator de necrose tumoral alfa. Eu vou deixar uma tabelinha aqui com todas as opções que a gente tem para fazer, as dosagens e os efeitos colaterais. Não precisa decorar isso se você não for um reumatologista, até porque isso não vai ser muito da sua prática médica. Se chegar nesse estágio, é melhor que o seu paciente já esteja sendo acompanhado por um reumatologista. E caso o anti-TNF-alfa seja contraindicado, existem algumas drogas mais modernas, tá? Os anticorpos monoclonais, que são de nomes extremamente difíceis de falar. Eu vou deixar aqui os nomes deles para vocês olharem só mais a título de curiosidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá? E assim, só a título de mais curiosidade, uma coisa que eu achei interessante é essa doença, ela é uma doença da reumatologia que acomete predominantemente a articulação, mas ela tem aquele fator reumatoide negativo. Então ela é classificada como uma artrite soronegativa. Isso é bem curioso, às vezes explora um pouco disso aí nas provas. Bom, então é isso, o fim do vídeo. Muito obrigado aí pelo suporte de vocês e até o próximo.